Olá, seja bem-vindo ao canal, e hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! O Pecado Original. Palestra realizada em 3 de agosto de 1963. Neville Goddard. O assunto desta noite é o pecado original. Sem dúvida você já ouviu uma e outra vez que é uma violação sexual. Não tem nada a ver com sexo. É antigo, sim, mas não tem nada a ver com sexo. A Bíblia é um mistério. Você só pode entender quando é revelado a você ou acreditar quando é dito por alguém a quem foi revelado. Não é um livro que você simplesmente pega e lê como se fosse um romance. Como sabemos, há 66 livros e você começaria pegando Gênesis e passaria pelo Apocalipse, e diria que é assim que é feito. Por que não é assim que a Bíblia é apresentada? Todos os atributos da mente são personificados na Bíblia, e você e eu os consideramos como pessoas, e não como pessoas. Todos os personagens são simplesmente personificações de atributos da mente, estados eternos de consciência. Portanto, devemos descobrir o primeiro estado que apareceu na Bíblia. Qual é esse primeiro estado? Pois é contra isso estado qual é o ideal que o homem pecou. Pecado significa errar o alvo, ou eu poderia desacreditar ou não o conheço. E esses são os diferentes níveis de pecado. Saber disso e não dar atenção a isso é o estado mais sério. Ouvir e descrer disso é um estado secundário. Nunca ter ouvido falar disso. Esse não é realmente um caso grave. No entanto, todos carregam consigo certas responsabilidades. Portanto, devemos pesquisar na Bíblia este estado inicial que foi apresentado ao homem. O homem ouviu, mas não acreditou. O homem ouviu e acreditou, mas não conseguiu encontrar, e o homem nunca ouviu falar disso. Portanto, esse estado inicial é personificado como uma criança pequena. Você vai lê-lo no 8º capítulo do livro dos Provérbios. O Senhor me criou, no início do seu caminho, o primeiro de seus atos de idade. Há muito tempo foi criado, no início, antes do início da terra. Quando ele traçou os alicerces da terra, eu estava ao lado dele como uma criança, deliciando-me, sempre uma delícia diante dele, alegrando-me em seu mundo habitado, deliciando-me com os filhos dos homens. Quem me encontra a vida e obtém o favor do Senhor, quem sente minha falta se machuca, todos os que me odeiam amam a morte. Agora, isso é Provérbios 8, versículos 22 a 36. Esse é o primeiro estado configurado. Como dissemos a você na noite de terça-feira passada, Jesus Cristo não é uma pessoa. Jesus Cristo é este estado eterno, um estado de salvação e uma série de experiências místicas nas profundezas da alma. Se o homem o encontra, passa por essa série de experiências que o conduzem a Deus. Porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o estado chamado Cristo Jesus. Mas nenhum homem vem. Eu sou o caminho, não há outro caminho. Os primeiros cristãos eram chamados de pessoas do caminho, como nos disse no 9º capítulo do livro de Atos e durante todo o livro de Atos, as pessoas do caminho. Pois aqui está o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui é um estado personificado como uma criança, como nos disse no 11º capítulo do livro de Isaías. E uma criança os guiará, versículo 6. Levá-los para onde? Conduza-os ao Pai. Tudo é personificado. Bem, aqui está a personificação do estado inicial que era seu deleite eterno, deleitando-se em seu mundo habitado, regozijando-se sempre antes dele, e deleitando-se nos filhos dos homens, esperando que o homem individual o encontrasse. Se ele o encontrasse,
Então viria o desdobramento dentro daquele homem que o encontrou da série que o levaria ao Pai. Não há outra maneira de ir ao Pai senão por meio daquela série que ele estabeleceu. Portanto, aqui, o primeiro estado é o estado original. O homem ouve e não acredita. Paulo ouviu, e Paulo não acreditou. Mas Paulo então confessou em sua primeira carta a Timóteo: antigamente, eu blasfemava, perseguia e insultava, mas recebi misericórdia porque agi por ignorância e descrença. Eu não acreditei, eu ouvi, mas simplesmente não acreditei. E então recebi misericórdia. E então a misericórdia está em todos nós. Se você não receber misericórdia, o que o liberta completamente de seus atos horríveis, como ele confessou, então é do estado extremo ao estado modificado porque ele nunca ouviu falar disso. Agora ouvir este capítulo, o 12º capítulo do livro de Lucas, dizer a partir do 46º até o 48º versículo. É a história de um mestre, e o mestre deu a conhecer a sua vontade aos seus servos. Um servo conhece sua vontade, mas não o faz. Ele não age de acordo com o que sabe que o mestre deseja, então, quando o mestre chega, ele é severamente espancado. Outro servo não sabe, mas faz o que merece ser espancado, mas é usado levianamente. Você não está livre da responsabilidade de cair em um estado, qualquer estado neste mundo. Então estou no estado de ser pobre. Tudo bem, vou colher o fruto da pobreza. Mas não experimentarei o espancamento no estado de pobreza comparável a vocês que sabem usar a lei de Deus. Se você se atreve a supor que é indesejado, sabendo que está apenas em um estado e sabendo disso, você deliberadamente se permite, por inúmeras razões, entrar em um estado em que se sente indesejado, espancado e pobre, realmente será derrotado pelos acontecimentos e pelas circunstâncias da vida. Se você nunca ouviu e não sabe, não pode deixar de colher os frutos do estado, mas será uma surra leve. Ele será modificado, como lhe disse no 48º versículo do 12º capítulo do livro de Lucas. O 47º diz que se você souber qual é a vontade do Pai, a vontade de Deus, e não fizer isso, você será severamente espancado. Agora, qual é o outro aspecto de que Paulo falou onde ele recebeu misericórdia? Você pode exercitar isso. Então, alguém não sabe disso. Paulo não sabia, ele confessou que não sabia e recebeu misericórdia. Como meu amigo em São Francisco, ele conhece um homem que nunca ouviu essa história, mas ele, meu amigo, ouviu. O homem está desempregado e quer a conta de um jantar. Meu amigo prometeu a si mesmo que não daria $1 a nenhum pedinte em momento algum. Ele teve uma experiência quando era um menino aos 15 anos, tão fiel à forma que não deu $1. Mas agora ele conhece essa história, ele não pode mais se safar simplesmente ignorando o pedido. O homem quer comida, o homem quer um emprego, o homem está passando necessidade. Bem, ele não pode ignorar isso e andar sabendo disso. Ele é confrontado agora com um pedido. Ele tem que parar bem naquela rua e ver aquele homem bem empregado, sabendo em seu coração que aquele seu ato imaginal tem sua própria hora marcada. Ele amadurece, ele vai florescer. Se para o homem, que não conhece essa lei, parece tarde, parece longo, para conseguir um emprego, então ele não se preocupa. Ele fez o que foi chamado a fazer, e embora pareça muito, ele esperará, confiante de que não será tarde, e simplesmente florescerá por completo na vida daquele homem. Ele sabe isso. Então ele foi misericordioso e perdoou o homem. Se ele, sabendo o que sabe hoje, ousando ensinar esta lei aos outros, pedindo-lhes que se juntem a ele simplesmente para libertar o mundo, que conheceu um homem porque ele teve uma boa refeição, o homem não fez, e em vez de fazer isso, simplesmente ignorou e passou,
foi para sua própria casa onde está abrigado, confortado e tem uma despensa cheia, ele será considerado responsável. Ele não foi misericordioso. Então aqui está a história. O pecado original é ouvir essa história. A história da salvação é apresentada para nós nos evangelhos. Siga a história de alguém chamado Cristo Jesus. Não é uma pessoa. Cristo Jesus é simplesmente o método de salvação de Deus. O primeiro estado que ele criou foi esse estado. Ele está sempre diante dele como puro deleite, deleitando-se nos filhos dos homens, sempre se alegrando diante de Deus, pois este é o seu único caminho de salvação. E então ele criou. Ele não improvisou depois de criar o mundo, antes de trazer qualquer coisa no mundo. Ele criou os meios de redenção, e o meio de redenção é personificado como uma criança, e uma criança os guiará a nós, Jesus Cristo. Esse é o método eterno de Deus para a salvação. Então leia a história, e exatamente o que aconteceu com ele como uma aparente pessoa, isso vai acontecer com você. Agora como? Acredite. Primeira coisa, você ouve, e então o aceita ou rejeita. Peço a vocês para aceitá-lo, apenas aceitá-lo, para nos é dito no mesmo 8º capítulo de Provérbios. Aquele que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Quem sente minha falta se machuca. Todos os que me odeiam amam a morte. Versículo 35. Ama a morte. Sim, eles amam este mundo mais do que qualquer outra coisa no mundo. E o mundo aqui que parece tão vivo para nós, posso lhe dizer, é o mundo da morte. Estou falando por experiência própria. Este é o mundo da morte. Portanto, eles darão qualquer coisa para estender o que consideram a vida em 24 horas. Prometa a eles um mês, eles estão emocionados. Prometa a eles um ano a mais e isso é maravilhoso, e isso é a morte. Pois na minha visão, quando eu vi o mundo ainda não desceu aqui, e tudo deve passar pela morte. Pois o mistério da vida é a vida através da morte. O mistério do grão de trigo é que ele deve cair na terra e morrer antes de ser vivificado. Se não cair no solo, fica sozinho. Se cair no solo e morrer, produz muito. João 12, versículo 24. Então Deus cai no chão. Esta é a base, esta carne. O mundo da carne é o elemento da morte onde Deus cai na morte, nesta terra, chamada de ser carnal. E então aqueles que me odeiam, eles amam a carne, eles amam a morte. E eles darão qualquer coisa para perpetuar, mesmo que apenas por uma hora, mais um fôlego no mundo da morte. Aqueles que ouvem, sabem que o Espírito é o elemento da ressurreição e, portanto, não estão completamente apegados ao mundo da morte. Mas aqueles que ouvem e fazem isso têm vida. Aqueles que ouvem, mas não querem fazê-lo, são os condenados, severamente espancados. Abatido apenas para colocá-los de volta no caminho, por assim dizer, e colocá-los nas fornalhas da aflição, esses estados ígneos. Aqueles que nunca ouviram falar dele não estão completamente livres da responsabilidade de cair nesse estado, mas é modificado para eles. É diminuído para eles. Eles não estão tão feridos quanto aqueles que sabem que não fizeram isso. É diminuído para eles. Eles não estão tão feridos quanto aqueles que sabem que não fizeram isso. Portanto, o pecado original começa com ouvir essa história e rejeitá-la ou vê-la de uma maneira. Portanto, peço que não o rejeite, pois se você o encontrar, você encontrará a vida. No minuto em que você o encontra, toda a série desperta em você, e é o único caminho para o Pai. Portanto, o único intermediário, realmente, é o caminho chamado na Bíblia de Cristo Jesus, que não é uma pessoa. É o caminho, uma série de experiências místicas entrelaçadas na alma do homem. Aquele homem, individualmente, encontrando-a então começa a percorrer. Ele passa por esses estados automaticamente em intervalos determinados,
conhecidos apenas por Deus Pai. Bem no final, ele desperta e é um com o Pai. Esse é o propósito. Deus está nos trazendo não apenas para o seu mundo, mas também nos trazendo para o seu mundo como Ele mesmo. Portanto, no final, não há ninguém além de Deus. Porque o propósito de Deus é dar-nos a si mesmo, como se não houvesse outros no mundo, apenas Deus e você, Deus e nós. Mas no final, nem mesmo Deus e você, ou Deus e eu, apenas Deus, mas você, naquele momento, será Ele. Como nos disse, Ele deixa tudo e se apega à sua emanação, sua noiva. Gênesis 2, versículo 24. Para nós somos sua noiva, como nos disse no 54º capítulo do livro de Isaías, seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o marido deve deixar tudo e apegar-se à esposa até que se tornem uma só carne, um só ser. Então, no final, eles não serão nem dois, só você, e você será ele. Então Deus está se entregando a mim, Ele está se entregando a você. E no final, quando Ele cumprir completamente seu propósito, só haverá Deus e você será Ele. Portanto, o pecado original é ter ouvido esse primeiro estado maravilhoso. Ouça com atenção, o Senhor nos criou no início do seu caminho, o primeiro de seus atos antigos. Séculos atrás, foi criado no início, antes do início da terra. Quando ele lançou o fundamento da terra, então eu estava ao lado dele, como uma criança, eu era diariamente seu deleite, regozijando-me sempre diante dele, regozijando-me em seu mundo habitado, regozijando-me nos filhos dos homens. Aqui estava o caminho personificado, realmente personificado, como uma criança. Pois tudo neste mundo é Deus e Deus é homem, portanto, tudo se torna homem, tudo é personificado. Portanto, o primeiro estado que é personificado, Deus é um filho encantador, e é o caminho para trazer o homem a si mesmo como ele mesmo. Parece bobo e estúpido, mas não quando você vai ao fundo da sua alma e vê essa personificação de todos os atributos da mente. Há 5 anos, quando minha filha estava no ensino médio, tinha o prazer de acordar cedo todas as manhãs e preparar o café da manhã para nós dois, fazer uma pequena cesta de lanche para ela e despedir-me enquanto ela ia fora para a escola. Bem, esta manhã, depois que ela foi para a escola, voltei para minha biblioteca onde estou lendo minha Bíblia, porque minha esposa dormiu tarde e nos encontraríamos no café. Esta manhã, quando ela saiu e estávamos tomando um café, ela disse: Eu tive uma experiência estranha esta manhã. Acordei, estava sentada na cama, você estava sentado na cama, e então minha mão foi envolvida com a outra mão. Você se virou, não pude ver o rosto que segurava a mão, mas se virou e evidentemente o reconheceu. Você parecia conhecê-lo intimamente e me disse: Ora, é a morte. Então eu disse a você: Eu não quero morrer. Então eu disse a ela: Você tem medo de morrer? Ela disse: Não, não tenho medo de morrer, mas tenho negócios pendentes. Eu não quero morrer. Eu disse: Tudo bem. Se você não tem medo de morrer, tudo bem. Então as duas mãos se soltaram. À medida que se soltaram, ela pensou que estava sentada na cama. Ela pensou que eu estava sentado na cama ao lado dela. E então ela acordou. Foi uma experiência nas profundezas de sua alma, onde a morte foi personificada como a mão fria da morte. Você não ouviu? Você não ouviu falar do Rei dos Terrores, as mandíbulas da morte? Todos os poetas o usam. E aqui ela teve a experiência de uma mão real, a mão da morte, que eu, sentado na cama, no fundo de sua alma, o reconheci, e o conheci muito intimamente. Não tendo medo da morte, perguntei a ela: Você tem medo dele? Ela disse: Não, não tenho medo de morrer. Mas eu não quero morrer, tenho negócios inacabados.
Naquele momento, quando ela não sentiu medo da morte, as duas mãos se soltaram e ela acordou. E eu não estava na sala, eu estava em minha biblioteca lendo minha Bíblia. Então, eu digo a você, todos os estados da Bíblia que chamamos de personagens são simplesmente personificações desses atributos infinitos da mente humana, que é a mente divina. Então, do que falamos como esta criancinha que os conduz, uma criancinha os guiará, e eu estava ao lado dele como uma criança, e era diariamente seu deleite, alegrando-me sempre diante dele, alegrando-me em seu mundo habitado, deliciando-me nos filhos dos homens. Então vem aquela declaração maravilhosa: quem me encontra, encontra a vida. Aqui estou me deliciando entre todas as pessoas do mundo, tentando encorajar a todos a me encontrarem. Se você puder apenas me encontrar, você encontrará a vida. Ele está pedindo a todos que acreditem nele. Como eu o encontraria? Acredite. Acredite no que eu disse a você. Acredite que ele é realmente uma série de experiências místicas, entrelaçadas na alma do homem. Acredite. E se você acredita, talvez esta noite você o encontre. Se você o encontrar esta noite, o primeiro, como uma pequena pétala em uma flor, abre como uma experiência real. Tendo aberto um, você sabe por experiência pessoal real que é verdade. Você nunca vai vacilar. Então, em um futuro não distante, uma segunda pétala se abrirá e tudo se abrirá. À medida que se abrem, eles conduzem você a Deus, Deus Pai, e quando você chegar lá, você é Ele. Portanto, toda a história está tecida no homem. Não tem nada a ver com sua violação de qualquer ato sexual, o que ficaria implícito se você lesse a história de uma certa maneira. Mas não é nada disso. E posso lhe dizer, aquela primeira chamada desobediência, que encontramos no terceiro capítulo do livro do Gênesis, aquela primeira desobediência foi Deus. Como nos é dito no 11º capítulo, o 32º versículo do livro de Romanos. E Deus entregou todos os homens para a desobediência que ele pode ter misericórdia para com todos. Portanto, não pense por um momento que qualquer Eva ou Adão desobedeceu. Foi Deus quem desobedeceu. Deus comandou a si mesmo, e a única maneira que ele poderia trazer este sonho fabuloso em sua completa floração era jogando. Deus entrou em cada um de nós. E Deus é aquele que desobedeceu. Ele sabia em seu coração que não poderia morrer, mas também sabia que teria a ilusão da morte no mundo da carne. E então Deus desobedeceu ao seu comando de Deus. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. E então ele está mergulhado em todos nós como nosso maravilhoso Eu Sou. Isso é Deus. E agora eles estão tentando descobrir o caminho de volta. Só há um caminho de volta e foi no começo. Ele escreveu essa história no início. Deus me criou bem no início de seu caminho, o primeiro de seus atos antigos. Séculos atrás, foi criado no início, antes do início da terra. Você quer dizer o caminho da salvação? Sim. O caminho da salvação foi o primeiro ato de Deus, não foi improvisado, não foi algo pensado após o evento, foi antes de qualquer coisa surgir. E Deus está desempenhando todas as partes, e Ele escreveu completamente em detalhes os meios de salvação. E o meio de salvação? Você vai nascer de novo. Esse é o primeiro ato, no verdadeiro sentido da palavra, e nascer do alto. Então virá outro ato. Ele vai lhe dar o que prometeu. Para provar o quanto ele o ama, ele lhe dará seu filho. Esse é o segundo ato. Então você é um pai. Se você tem um filho, você é um pai. Então virá um terceiro ato. No terceiro ato, ele se revelará em você, circuncisão espiritual, e você verá a verdadeira cabeça da criação, e você é isso. Você saberá exatamente quem você é, e você é ele.
Você ainda estará vestido com uma vestimenta de carne, portanto, sua herança final está atrasada, atrasada até que você tire este véu pela última vez. Mas o véu foi rasgado. Você vai usar, mas é dividido. E então todas as histórias contadas nos evangelhos a respeito de Cristo Jesus começam a se desdobrar em você, cada uma. Então você saberá que Cristo Jesus não é uma pessoa. Cristo Jesus é o caminho, assim como nos disse no 14º capítulo do livro de João: Eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há possibilidade de vir ao Pai. Tive inúmeros argumentos em todo o país. Bem, afinal, Neville, você nasceu e foi criado como cristão na fé hebraico-cristã. Eles são um. A fé hebraica e a cristã estão ambas entrelaçadas porque uma é a realização da outra. Mas, afinal, não me diga que os budistas não têm a mesma coisa, e os hindus não têm a mesma coisa, e os outros não têm a mesma coisa. E posso lhe dizer, enquanto estou diante de você, só há um caminho. Só existe um caminho, e esta série de eventos é o único caminho para o Pai. Você nascerá do alto, você verá seu filho unigênito como seu filho, você será dividido em dois, de cima para baixo, a pomba descerá sobre você e o sufocará de afeto. Todas essas coisas acontecerão com você assim como está registrado que aconteceu com ele. Essa foi apenas a personificação do caminho. Isso não é uma pessoa. Ele personifica o caminho, do começo ao fim. Então, tudo o que é reivindicado dele você experimentará. Quando você experimentá-lo, você o contará da melhor maneira que puder, na esperança de que eles acreditem. Alguns vão acreditar, e alguns não vão acreditar. Mas posso lhe dizer, em nosso mundo onde vivemos agora, você ouviu e você, tendo ouvido isso, você assume total responsabilidade por todos os estados em que cai. Você será espancado severamente porque você ouviu isso. Se você nunca ouviu isso, o julgamento não seria tão severo. Leia com atenção quando for para casa, e aqui está a história. Acho que é o capítulo 18 de Mateus. Um rei reúne seus servos. Ele quer todas as contas liquidadas. Um servo deve a ele 10.000 talentos, e ele não os tinha. Então o rei ordenou que o homem, sua esposa e filhos fossem vendidos, e tudo o que eles tinham, para acertar a conta. Ele caiu de joelhos e implorou ao rei por paciência e misericórdia. Então ele iria. Se o rei fosse paciente, ele pagaria em tempo. O rei ouviu seu apelo e o perdoou-o completamente. Então o homem saiu e viu um homem que lhe devia 100 denários, agarrou-o pelo pescoço e exigiu o pagamento imediato. O homem não podia pagar e o jogou na prisão como devedor. E quando o rei ouviu que aquele que ele perdoou fez a outro que devia apenas 100 denários, não 10.000 talentos, ele o tratou com severidade e o jogou dentro até que o último talento fosse pago. Mateus 18, versículo 23. Portanto, eles sabem orar da seguinte maneira: Pai, perdoe-nos nossas dívidas como perdoamos aqueles, apenas perdoe o outro. Pai, perdoe-nos na proporção de nossa capacidade de perdoar o outro que nos deve. Então, quando você encontrar alguém neste mundo, não importa quem você seja, não passe por aí. Não custa um níquel, só custa a você um ato imaginal. Isso levará apenas um segundo. Então, pense em qualquer pessoa que agora precisa de algo neste mundo, exceto qualquer pessoa em seu mundo, e imagine que eles são como você gostaria que fossem, exceto todos, e não levante um dedo para fazer isso. Acredite em Deus. Deus é criativo. Esse seu ato imaginal tem um pequeno intervalo de tempo entre o ato imaginal e sua realização. Como toda visão no mundo, a visão tem sua própria hora designada, ela amadurece,
ela floresce. Se parecer muito, espere, pois é certo e não será tarde. Abacuque 2, versículo 3. Portanto, em seu ato imaginal a respeito de qualquer pessoa neste mundo, torne-o amoroso e totalmente maravilhoso. E se você fizer isso, então esqueça. Está feito. Sem o conhecimento do homem ou seu consentimento, você fez isso por ele. Perdoe todos os seres no mundo. À medida que você perdoa os outros, o Pai Celestial o perdoa. E então você pode não saber, mas no momento que você fez, está realmente feito, embora ainda não tenha aparecido no mundo dos efeitos, nesta intensidade muito, muito baixa. Isso é muito baixo. Mas você acredita e tenta. Mas você foi exposto a ele, e ninguém que foi exposto a partir daquele momento está livre de uma surra severa. Se você não estiver exposto a isso, a batida será leve. Se você for exposto a isso e sentir pena de si mesmo, a surra será muito forte. Nenhum homem pode se dar ao luxo de sentir pena de si mesmo por ter ouvido que esses são estados infinitos de consciência em que a alma, movendo-se para Deus, cai com ou sem conhecimento. Portanto, se você sentir pena de si mesmo sabendo que está em um estado, quando alcançar o fruto desse estado, realmente será severo. Portanto, peço que não sinta pena de si mesmo, não sinta pena, simplesmente saia de um estado para outro e se perca nele, como se fosse verdade. Em um futuro não distante, você colherá os frutos desse estado. Para ouvir o que ele nos diz. Você conhece a árvore por seus frutos, a árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá frutos ruins. Então, se isso for realmente certo, que esta é a lei da colheita, colheita idêntica, que estou em um estado e não posso colher os frutos de qualquer outro estado que não aquele em que fui consciente ou inconscientemente, então nós experimentamos hoje à noite. Pegue alguém neste mundo que você gostaria de ajudar e veja-a como você gostaria de vê-lo, como você gostaria de ver qualquer pessoa, e acredite na realidade de seu ato imaginal, e esse ato acontecerá passe com a mesma certeza que estou aqui. Mas você é responsável por isso. Você deve fazer isso. Portanto, o pecado original é ter ouvido esta história do plano de salvação de Deus. Preparei um caminho para que os meus banidos voltem. A primeira coisa que fiz, disse ele, foi preparar o caminho. Eu não os bani e depois inventei uma maneira, improvisei uma maneira, eu preparei o caminho no começo. Ele planejou tudo o que saiu e como vai ser estabelecido. Portanto, ele preparou o caminho, e o caminho nos é contado na história de Jesus Cristo. Então, nós o lemos, e as igrejas nos encorajam a lê-lo como a história de um homem. Não, a história de Jesus Cristo é como um ator no palco. Quando ele caminha pelo palco, ele desempenha um papel, e o público ou entende isso ou não. Se eles não entendem, não são responsabilizados. Se eles entendem e não acreditam, então a surra é severa. Se eles entenderem e fizerem o esforço, mas ainda não o encontrarem, então leia o segundo capítulo. Primeiro, aquele que me encontra tem vida e obtém o favor do Senhor. Quem sente minha falta se machuca. Isso não é fatal. Ele se machuca. Todos os que me odeiam amam a morte. Eles podem odiar a história por tê-la ouvido, pois gostam das panelas de carne. Posso dizer-lhe por experiência própria que quando entrei no mundo e vi pessoas que ainda não tinham descido tão baixo, pois este é o próprio limite da opacidade, este é o limite da contração, quando falei com eles, eles pensaram que eu estava dizendo histórias altas. Eles não podiam acreditar que eu tinha acabado de sair deste mundo, e que voltaria para este mundo porque vim para lá conscientemente. Então, quando eu olhei para eles e os vi, alguém que esteve aqui anos atrás me disse, eu nunca o encontrei aqui, ele era alemão, Heine. Você conhece as obras de Heine? E Heine me disse, sabe, Neville,
Eles não falam da terra como a terra, eles chamam a terra de Voodoo, e não acreditam que ninguém vai para Voodoo. Poderia voltar ao que eles chamam de vida. Por que Voodoo? Está é a terra, é o limite de contração, o limite de opacidade. Então quem está aqui está em Voodoo. É uma grande realização estar aqui porque você não pode voltar e ouvir esta história e encontrar Deus até que você venha aqui. Você deve atingir o limite de contração antes de ouvir a história da salvação. Enquanto você está aqui, você ouve e acredita. É uma série de experiências místicas na alma do homem que te leva de onde quer que você esteja quando o encontra, até Deus, e lá chegando, você é um com Deus. Não há nada além de Deus. Portanto, todos os personagens da Bíblia são personificações dos estados infinitos da mente, esses estados de consciência. Mas o primeiro estado que ele criou foi o caminho da salvação, e ele o personificou para seu próprio deleite como uma criança. E posso lhe dizer que é um prazer absoluto quando você vê a criança. É infinitamente belo, e é a personificação desse estado. Pois ele vem primeiro, e quando você o encontra e tem experiência de seu próprio nascimento lá de cima, aí vem a criança. É um bebê. E uma criança os guiará. Eles falam disso como criança, mas a palavra traduzida como criança é, na verdade, um bebê. E o bebezinho deve guiá-los através da série de experiências até o cumprimento de tudo, onde ele desperta como Deus. Portanto, a primeira coisa que ele criou foi o caminho da salvação, personificado para nós como uma criança, mas contado para nós na Bíblia como uma pessoa chamada Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus não é uma pessoa, mas o caminho da salvação. Eu sou o caminho, ele o fez dizer, mas não sei o caminho. Bem, eu sou o caminho. O caminho para o quê? Bem, o caminho para tudo, mas especificamente para o Pai. Eu sou o caminho para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, mais ninguém. Então você não pode chegar ao Pai, a não ser que venha desta maneira e este é o caminho. Ele marcou para você. É assim que você vem. Então você acredita na história, acredite na história e você pode encontrá-lo esta noite. E aquele que me encontra, encontra a vida, pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho também ter vida em si mesmo. E então você tem vida em si mesmo. Então amanhã, chegando ao Pai que tem vida em si mesmo, e você é um com o Pai, você tem vida em si mesmo. E então você pode animar qualquer coisa no mundo, fazer qualquer coisa se tornar viva. Enquanto isso, acredite. Acredite e eu prometo a você que é meu desejo sincero que, antes de eu deixar esta plataforma, sempre que eu a deixar no futuro, que muitos de vocês, se não todos vocês, possam me dizer que tiveram a mesma série de experiências porque vocês tenham que tê-los de qualquer maneira. Mas não consigo pensar em nenhuma emoção maior para mim do que ouvir você me dizer que aconteceu comigo na noite passada, e me contar a história que sei que você vai me contar. Porque todos devem ter e tê-lo. Então você está a caminho do Pai, e quando você chega lá, você é um com o Pai. Porque sou um com o Pai, quando você chega lá, você e eu somos um, mas não perdemos nossa individualidade distinta. E foi assim que ele definiu tudo no início. Antes de fazer qualquer coisa, ele configurou este estado. Agora, leve isso a este nível e pense em um amigo que você gostaria de ajudar. Deve haver algum amigo que hoje sabe que gostaria de ter um emprego remunerado. Independentemente do que ele fez no passado, independentemente dos números que você vê nas manchetes do jornal hoje, esqueça isso. Tudo é possível para Deus. Eu não me importaria se você dobrasse aquele número de desemprego para 10, ainda não impede o seu ato imaginal de funcionar. Mas você pega um amigo, traga-os aos olhos da sua mente, traga-os aos olhos da sua mente e vê-lo e vê-la bem empregada,
ganhando mais do que eles jamais fizeram antes. Não levante um dedo para fazer isso, mas apenas imagine que é assim. Deixe assim mesmo e acredite em Deus. Deus é sua própria imaginação maravilhosa. Deus é o seu maravilhoso eu sou que está imaginando. Então acredite nisso. Saiba em seu próprio ser que leva um intervalo chamado incubação entre o que você imaginou e a realização, o nascimento desse estado. Portanto, não fique ansioso no intervalo. Você imaginou. Você ainda está imaginando. Você continuará a imaginá-lo até que o que você imaginou seja completamente exteriorizado em seu mundo. Experimente agora com alguém, e não diga a eles o que você fez. Não peça nenhum elogio. Não diga a nenhum ser deste mundo o que você fez. Sem o conhecimento deles, sem o consentimento deles, você é misericordioso. Você é encorajado a ser misericordioso. Deixe-me lembrá-lo daquele primeiro capítulo da carta de Paulo a Timóteo. Eu blasfemei, persegui, insultei-o, mas recebi misericórdia porque agi por ignorância e descrença. 1 Timóteo 1, versículo 13. Tudo bem, agora você não vai agir ignorantemente na descrença. Talvez ele tenha. Talvez ele pense que a coisa toda é estúpida. Mas não discuta com ele. Talvez você tenha tentado persuadi-lo a vir aqui. Talvez você tenha tentado persuadi-lo a ler um dos meus livros. Talvez ele achasse tudo estúpido. Mas, apesar disso, Deus é amor. Não importa o que ele fez ou disse. Agora você o traz à mente e o vê como um trabalhador remunerado. E não diga a ele o que você fez. Não deixe ninguém saber o que você está fazendo e permaneça fiel ao que fez. Ele vai conseguir o emprego, mesmo que não saiba que você o fez. Realmente não importa, tente. Agora vamos entrar no silêncio.